5 erros mais comuns ao investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês os principais erros que todo investidor iniciante de fundos imobiliários acaba cometendo. Inclusive, eu já cometi alguns desses erros. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar a minha trajetória de investimentos na Bolsa de Valores. Aqui eu faço aportes mensais em uma carteira pública do canal, onde eu mostro todas as operações realizadas na B3. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não é recomendação de compra ou venda de ativos. Tudo que eu falo aqui é basicamente a minha opinião ou o que eu estou fazendo com parte do meu capital. Aqui eu trouxe um resumo dos principais erros que todo iniciante de fundos imobiliários acabam cometendo. O primeiro deles é investir sem ter uma boa reserva de emergência. O segundo, investir sem olhar os principais indicadores. O terceiro erro, investir em fundos imobiliários monoativo ou monoinquilino. O quarto erro, pulverizar a carteira de fundos imobiliários. E o quinto erro, investir olhando somente o dividend yield. Comentando aqui sobre o primeiro erro, investir sem ter uma reserva de emergência, esse é o mais comum. Às vezes a pessoa não tem uma reserva de emergência e quer investir em renda variável. E por que que isso não é bom? Porque os fundos imobiliários, eles são investimentos de renda variável, ou seja, eles oscilam para cima ou para baixo. E você não deve investir pensando no curto prazo ou pensando em resgatar o seu dinheiro caso aconteça algum imprevisto. Para isso, você precisa montar uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses do seu custo de vida, pois isso pode evitar uma bela dor de cabeça. A seguir eu vou mostrar aqui duas opções para você montar a sua reserva de emergência. Eu particularmente gosto de investir a minha reserva de emergência em Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária, pagando pelo menos 100% do CDI. E o que eu busco na reserva de emergência? Basicamente, eu busco aqui esses três pilares: liquidez, baixo risco e segurança. E tudo isso aqui é para garantir aqui um resgate seguro. No próximo slide, eu vou trazer aqui as opções do Tesouro Selic e também de CDBs. Na plataforma do Tesouro Direto, podemos encontrar vários títulos ofertados. Dentre eles, temos aqui os prefixados, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. Para a reserva de emergência, eu gosto de utilizar o Tesouro Selic e eu pego sempre o com maior prazo. No caso aqui seria o de 2029. Esse título vai me remunerar a taxa básica da economia. Trazendo aqui os CDBs com liquidez diária, eu destaquei aqui 3 CDBs que eu achei muito interessante. O primeiro deles aqui é o CDB com liquidez diária do Banco C6, e você pode investir a partir de R$20. Ele está pagando aqui uma rentabilidade de 104% do CDI. O segundo CDB seria o do Banco da Ecoval, está pagando aqui 105% do CDI. E o terceiro e último aqui seria um CDB do Banco Bradesco. Ele está pagando aqui 100% do CDI, e você pode investir a partir de R$100. Indo para o segundo erro, investir sem olhar os principais indicadores. Muita gente perde muito dinheiro porque investe em fundos imobiliários que não conhece ou investe com base em dica de vídeo ou de algum amigo, sem saber o racional por trás do ativo e acaba comprando. Antes de comprar um ativo, acesse o site de RI do fundo imobiliário para você entender algumas informações básicas, como por exemplo, qualidade dos imóveis, gestão do fundo, preço em relação ao valor patrimonial, histórico de proventos, quais são os ativos que compõem o seu portfólio e etc. A seguir eu vou trazer alguns filtros que eu utilizo para fazer a seleção de fundos imobiliários. Antes de comprar um fundo imobiliário, eu gosto de rodar esses 7 filtros aqui para eu poder fazer a seleção. O primeiro deles é a liquidez diária. Eu gosto de fundos imobiliários que têm uma liquidez diária de pelo menos R$200 mil. O segundo filtro aqui seria o preço dividido pelo valor patrimonial. Eu gosto de fundo imobiliário que está negociando menor ou igual a 1. Ou seja, se ele estiver em 1, significa que ele está com valor justo. Se estiver acima de 1, está caro. E se estiver abaixo de 1, está com desconto. E o terceiro filtro aqui seria o dividend yield dos últimos 3 a 5 anos. Eu gosto de acompanhar o histórico desses proventos, se houve não recorrentes e também se houve períodos que este fundo não pagou. O quarto filtro aqui seria o dividend yield mensal. Eu gosto de fundos imobiliários que pagam pelo menos 0,6% ao mês. O quinto filtro seria para descartar fundos imobiliários monoativo ou monoinquilino. O sexto filtro aqui seria o patrimônio líquido maior ou igual a R$100 milhões. E o sétimo e último filtro são fundos imobiliários maior ou igual a 10 mil cotistas. Falando aqui do terceiro erro, investir em fundos imobiliários monoativo e monoinquilino.
Quem investe em fundos imobiliários monoativo e monoinquilino está correndo um grande risco de ficar sem a renda mensal, pois se acontecer algum problema no imóvel ou o inquilino rescindir o contrato, até conseguir um novo inquilino pode demorar meses ou até anos. Por isso, procure fundo imobiliário que tenha mais de um imóvel ou que tenha vários inquilinos. Observe também se não tem uma concentração muito grande em um único inquilino, isso pode ser muito importante. Aqui eu trouxe um exemplo prático de um fundo imobiliário que eu mesmo investi e perdi dinheiro nesta operação. Foi o fundo XPCM11. Este é um fundo imobiliário que estava alugado somente para a Petrobras e, ao rescindir o contrato, o imóvel ficou vazio. E durante muito tempo, este fundo imobiliário pagava aqui em média 1% ao mês. Após o distrato da Petrobras, este fundo imobiliário despencou drasticamente, pagando aqui 0,10% ao mês. E esta operação aqui me deu um prejuízo de pelo menos 58%. Eu comprei 80 cotas a um valor médio de R$ 45 e acabei vendendo aqui no fundo de R$ 10,10. Então, o meu investimento total foram R$ 3.645 neste fundo e ao vender todas as cotas, eu só consegui recuperar aqui R$ 1.505. Isso considerando os dividendos e o valor da cota que eu vendi. Aqui eu trouxe o gráfico com os valores desde quando eu comprei este fundo imobiliário na casa dos 45 até onde eu vendi, que foi aqui na casa dos R$ 10. Perceba aqui que teve uma queda muito significativa, né? E quem comprou este fundo aqui no topo, na casa dos R$ 100 ou na casa aqui dos R$ 80, o prejuízo foi muito maior. Falando aqui do quarto erro, pulverização da carteira. Muita gente fala em diversificar a carteira de fundos imobiliários. Logo no início sai comprando 5, 10, 15 ou 20 ativos de uma vez só, na maioria do mesmo segmento, sendo que o investidor iniciante nem consegue acompanhar todos os ativos da carteira. Em vez de diversificar, acaba pulverizando. E o que você deve fazer nesta situação? Procure estudar um fundo por vez. Por exemplo, um fundo de tijolo. Depois, quando você estiver dominando o assunto, procure fundos imobiliários de diferentes setores. Assim, você vai diversificar em tipos diferentes de fundos imobiliários. Lembre-se, a diversificação acontece com o tempo. Aqui eu trouxe um exemplo de uma carteira pulverizada. Vamos supor que você comprou aqui esses 7 ativos. Aí você acha que está diversificando a carteira, mas percebe que aqui a gente só tem fundos imobiliários do tipo papel e fundos de fundo. E nada disso é uma diversificação. Você está muito exposto aqui a 71% em fundos imobiliários de papel. Se der algum problema neste segmento, você acaba perdendo muito dinheiro, porque as cotações vão para baixo. E o quinto e último erro é investir olhando somente o dividend yield. Investir em fundos imobiliários olhando somente o dividend yield pode levar a um erro muito comum entre os investidores iniciantes. E geralmente esses altos dividendos não são sustentáveis no longo prazo. Desconfie de fundos imobiliários com um dividend yield muito alto, pois é provável que o fundo imobiliário tenha um alto risco e, portanto, não seguirá pagando proventos. E para evitar esse erro, olhe para o histórico de pagamento dos proventos e verifique se tem uma consistência nos pagamentos de pelo menos 5 a 3 anos ininterruptos. A seguir eu vou trazer um gráfico de um fundo imobiliário que eu comprei e caí neste erro. Aqui eu trouxe o histórico de dividend yield do TORD11. Esse foi um dos erros que eu cometi na minha carteira pessoal de fundos imobiliários. Eu comprei o TORD11 a um valor médio de R$ 7,37. Eu comprei na época 3.000 cotas. E esse fundo imobiliário, ele vinha pagando aqui um dividend yield muito bom. E eu comprei visando somente o dividend yield. Na época ele pagava aqui 1% ao mês. O que aconteceu de 2023 para cá? O fundo deixou de pagar dividendos. Por quê? Como a operação era de risco, os seus devedores acabaram dando calote nas suas dívidas. Consequentemente, o fundo imobiliário deixou de repassar esses proventos. No total, eu investi R$ 22.110. E o valor da venda, somando mais os dividendos, foram R$ 7.230. Eu perdi aqui, só nessa operação, na média, R$ 14.000. Trazendo aqui o gráfico de cotações do TORD11. Olhe o quanto esse fundo se desvalorizou. Ele chegou a bater aqui quase R$ 13 e atualmente ele está na casa aqui de R$ 1,80. Teve aqui uma desvalorização de 83%. E esse foi, sem dúvidas, o maior erro que eu cometi ao investir em fundos imobiliários. Mas também me trouxe um grande aprendizado.
Aqui eu trouxe uma lista de fundos imobiliários para você estudar. Essa lista é da carteira recomendada da Nord, que inclusive eu invisto em alguns desses fundos imobiliários. Aqui você pode dar um print na tela e dar uma olhada com mais detalhes. Aqui estão os sites para você analisar ativos financeiros. Eu gosto de utilizar bastante o Investidor 10, o Status Invest, o Fundamentos, Clube FI, FIS.com.br, o Google Finance, Tesouro Direto e o site da Suno. Bom, pessoal, comentei aqui um pouquinho sobre os 5 principais erros que todo investidor iniciante acaba cometendo ao investir em fundos imobiliários. Trouxe aqui alguns exemplos de erros que eu mesmo já cometi e também trouxe aqui uma lista de fundos imobiliários para você estudar. Por este vídeo era isso, até o próximo, tchau!